ver se eu vou entrar no desafio da agência para ver se eu consigo, se traz mais mulheres para cá. Sabes Acho que que eu preciso eu preciso de um mouse silencioso, né? sabes que nossa, a pessoa se enganou aqui no horário, mas mesmo assim não está pior. Podia estar pior. Só está apresentável. Sabes que é que eu ia dizer? Nossa. Ontem encontrei uma moça aqui que estava a fazer live e ela falou uma coisa interessante na live, que é quando ela tinha 60, 20, 30 gostos nas coisas dela, ela achava que não era o suficiente. Aí começou a ter 1000 visualizações, 1000 gostos, coisas assim. Continua a achar que não é o suficiente. E o trabalho que a gente está a fazer é só para mulheres que querem mudar. É só para mulheres e para homens que querem entender a psique feminina, né? Mas se a mulher não quer mudar, vais fazer o quê? Então não adianta estar a querer mais mulheres quando elas não estão qualificadas. Na Então realidade, eu quero deixa mulheres que estejam prontas, né? então, mas lá está, deixa o trabalho ser feito. Deixa o trabalho ser feito. Não fiques preocupada com. É, e eu vi isso agora. Põe o pé, que Deus põe o chão. Deixa as coisas acontecerem. As coisas vão chegar aonde tiverem que chegar. Não é, não é preocupação, não. Acho que é a mentalidade estratégica, né? Vai fazendo as coisas, tem que fazer essa coisa. Já quer ter É a resultados mentalidade ainda. que traça as próprias Os- estratégias. Sim, mas tu já queres ter resultados ainda antes de teres começado. Então, deixa as coisas acontecerem, Gi. Deixa as coisas acontecerem. Aí eu discordo. Não, não é. Eu tenho uma coisa na minha fala que eu preciso observar. Algumas pessoas, às vezes, quando eu falo as coisas, elas acham que eu tô querendo as coisas pra ontem, e não é, é um jeito de falar. Tem alguma coisa na minha comunicação que as pessoas entendem como, nossa, se eu já tô querendo. Não, eu sou a pessoa que mais, assim, tem paciência, né? São 6 anos de TikTok e só agora eu cheguei, passei dos 10K. Então, acho que é só mesmo pra ter um norte e seguir. Eu Mas não não sei tenho que esse pressa, norte. não. Mas não fico preocupada. Eu vou fazer isto para ver se vê mais isto. Eu vou fazer aquilo para ver se. Não vale a pena fazer isso. Há coisas que têm que ser feitas energeticamente, sim. Há estratégias que têm que ser traçadas, sim. Não vou dizer o contrário. Só que deixa o universo fazer o trabalho dele também. E esse é. Quando a gente começa, e eu vi agora, quando a gente começa a querer, eu vou fazer isto para ter isto, eu vou fazer aquilo para fazer aquilo, quando a gente começa a fazer este movimento de eu quero ter mais mulheres aqui, eu quero não sei o quê, eu estou olhando para um lugar que as coisas não estão acontecendo, em vez de eu estar focada naquilo que é o resultado final e desfrutar do caminho. Há uns anos atrás eu ouvi uma expressão muito interessante que é os cães, se tu meteres o cão dentro do carro e fizeres exatamente o mesmo percurso, ele vai fazer exatamente as mesmas expressões em todo o percurso. Ele vai ficar alegre. Se ele passar naquele percurso 100 vezes, ele vai ficar alegre 100 vezes naquele percurso. Porque ele está desfrutando do percurso. Ele não está preocupado onde é que ele vai chegar. Ele está desfrutando do percurso.
Então desfruta da experiência. Deixa o universo fazer o resto, senão tu travas. Por mais que tu digas assim, eu quero, sim, é de mérito, mas ao mesmo tempo desfruta do movimento. Só está alinhado contigo quem tem que estar alinhado contigo. Este livro já não está lendo ele por acaso. Só vai chegar para este livro e para estes objetivos quem estiver preparado para tal. Então, desfruta, coloca-te ao serviço do Criador e desfruta Na do processo. realidade, a live é para mim, porque eu quero ler o livro. Então, Mas é só. Eu vou aprender a me calar. Bora lá, então, vamos começar? Apesar que hoje eu já espantei um monte de gente daqui. Ah, começou a entrar um monte de homem. Eu falei, a live é só para mulheres. Ai, ai. Esse perfil esquisito, não, muito obrigado, mas pode ir avante. Então, bora lá, gente, vamos para a nossa leitura do meu livro, da minha edição, página 170, Desembaraçando o Esqueleto. A história da mulher esqueleto é uma dentre muitas histórias universais de teste do pretendente. Numa história desse tipo, os amantes precisam provar sua boa intenção e seu poder, demonstrando geralmente quem tem os cojones ou ovários para encarar alguma força luminosa mais poderosa e assustadora. Embora aqui a estejamos chamando de natureza da vida, morte e vida, outros poderiam chamá-la de um aspecto do self ou de espírito do amor, e ainda outros de Deus, de graça, um espírito de energia ou de uma infinidade de nomes. O pescador demonstra sua boa intenção, sua força e seu envolvimento crescente com a mulher esqueleto ao desemaranhá-la. Ele olha para ela, toda dobrada para um lado e para o outro, e vê nela um vislumbre de algo. Ele nem sabe de quê. Ele havia fugido dela, ofegante e soluçante. Agora ele cogita tocar nela. Só por existir, ela de algum modo está tocando o coração do pescador. Quando compreendemos a solidão da natureza da vida, morte e vida, que é constantemente rejeitada, embora não por culpa sua, então talvez possamos nos sentir tocados pelo seu sofrimento. Um pouquinho aqui, que tá um negócio me incomodando. Pronto. Se for ao amor que estivermos nos dedicando, muito embora nos sintamos apreensivos ou assustados, estaremos dispostos a desembaraçar a linha dos ossos da natureza da morte. Estaremos dispostos a ver como tudo isso vai funcionar junto. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. Oculto nesse desafio está um teste inteligente do self. Ele se encontra em termos mais claros nos contos em que o belo assume a aparência de feio, com o objetivo de pôr à prova a personalidade de alguém. Na história Diamantes, Rubis e Pérolas, uma enteada bondosa, porém maltratada, puxa a água do poço para um desconhecido rico e recebe a recompensa de verter diamantes, rubis e pérolas da boca quando fala. A madrasta manda que suas filhas preguiçosas fiquem junto ao mesmo poço e atendam ao rico desconhecido. Dessa vez, porém, aparece uma desconhecida esfarrapada. Quando ela implora por um caneco de água, as filhas perversas se negam altivamente. A desconhecida as recompensa, fazendo com que cobras, sapos e lagartos caiam das suas bocas para todo sempre. Na justiça dos contos de fada, assim como na psique profunda, a gentileza no trato com aquilo que pareça inferior é recompensada pelo bem. E se recusa a fazer o bem a quem não é belo. Se recusa a fazer o bem a quem não é belo, é censurada. Eu vou ler de novo, tá estranho aqui. Na justiça dos contos de fadas, assim como na psique profunda, a gentileza no trato com aquilo que pareça inferior é recompensada pelo bem.
e a recusa a fazer o bem a quem não é belo é censurada e castigada. O mesmo ocorre nos importantes estados emocionais, como no amor. Quando nos separamos para tocar o não belo, somos recompensados. Quando desfazemos do não belo, somos isolados da vida e deixamos desamparados. Para alguns, é mais fácil ter pensamentos mais elevados, mais belos e tocar aquilo que decididamente nos transcende do que tocar, ajudar e apoiar o que não é tão positivo. Ainda mais como a história ilustra, é fácil rejeitar o não belo e ainda ter uma sensação enganosa de correção. É esse o problema de amor no trato com a mulher esqueleto. O que é o não belo? Nosso próprio anseio secreto de sermos amados é o não belo. Desamar e mal amar são o não belo. Nossa negligência na lealdade e na devoção não é bela. Nossa sensação de isolamento da alma é sem graça. Nossas incompreensões, falhas e imperfeições psicológicas, bem como nossas fantasias infantis, são o não belo. Além disso, a natureza da vida, morte e vida, que dá à luz, destrói, incuba e dá à luz novamente, é considerada nas nossas culturas o não belo. Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender esse conceito, compreender esse erro conceitual e corrigi-lo. Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender que o amor não significa apenas velas, tremeluzes e plenitude. Desemaranhar a mulher esqueleto significa que encontramos o entusiasmo em vez do medo nas trevas da regeneração. Significa um bálsamo para velhas feridas. Significa modificar nosso jeito de ver e de ser de modo a refletir a saúde da alma em vez da sua penúria. Para amar, tocamos a mulher ossuda, primitiva e não tão bela, decifrando para nós mesmos o sentido da natureza da vida, morte e vida, devolvendo-lhe o estado natural, permitindo que volte a viver. Não é suficiente puxar o inconsciente até a superfície, nem mesmo arrastá-lo, por acaso, até dentro de casa. Sentir medo ou desdém do inconsciente por muito tempo impede o avanço do amor. Desemaranhar a mulher esqueleto é começar a quebrar o encanto, ou seja, o medo de sermos consumidos, de morrermos para sempre. Em termos arquetípicos, desemaranhar algo é empreender uma descida, seguir por um labirinto, penetrar no mundo subterrâneo ou no lugar em que as coisas são reveladas de uma forma inteiramente nova, ser capaz de acompanhar um processo complexo. Nos contos de fadas, soltar a faixa, desfazer o nó, desamarrar e desenredar representam começar a entender algo, a entender suas aplicações e usos, a se tornar um mago, uma alma sábia. Quando o pescador solta a mulher esqueleto, ele começa a ter conhecimento prático das articulações da vida e da morte. O esqueleto é uma excelente imagem para a natureza da vida, morte e vida. Como imagem psíquica, o esqueleto é composto de centenas de peças compridas e redondas, grandes e pequenas, de formato estranho, em permanente relação harmoniosa umas das outras. Quando um osso gira, os restantes giram, mesmo que de modo imperceptível. Os ciclos da vida, morte e vida são exatamente assim. Quando a vida se movimenta, os ossos da morte também se movimentam em solidariedade. Quando a morte se movimenta, os ossos da vida também a seguem. De modo semelhante, quando um ossinho minúsculo está deslocado, lascado, deformado, com luxação, ele afeta a integridade do todo. Nossa, que verdade! Quando a natureza da vida, morte e vida é reprimida numa pessoa ou num relacionamento, ocorre o mesmo. A vida segue claudicante, alamancando, hesita, vacila, impede o movimento. Quando houve algum dano a essas estruturas e ciclos, sempre ocorre uma interrupção da libido.
O amor deixa então de ser possível. Ficamos debaixo de água, só ossos, rolando de um lado para outro. Decifrar a natureza da vida, morte e vida significa aprender seus movimentos, seus hábitos, seus enfraquecimentos. Significa aprender os ciclos de vida e da morte, guardá-los de cor para ver como funcionam juntos, para ver que todos formam um único organismo, da mesma forma que o esqueleto é um único organismo. O medo é uma desculpa insuficiente para não realizar essa tarefa. Todos temos medo. O medo não é nenhuma novidade. Quem está vivo tem medo. Então o povo inuit, o corvo é o trickster em seu lado não desenvolvido. Ele é uma criatura voltada para o apetite. Ele aprecia apenas o prazer e tenta evitar toda e qualquer incerteza, assim como os temores gerados por algo. Ele é muito cauteloso e extremamente voraz ao mesmo tempo. Se algo não lhe parecer satisfatório de imediato, ele sente medo. Se lhe parecer satisfatório, ele ataca. O corvo gosta das belas conchas nacaradas, de contas de prata, de banquetes intermináveis, de mexericos e do sono aquecido sobre o buraco da chaminé. O ego corvo é o pretendente que quer uma coisa certa. O ego corvo teme que a paixão termine. Ele tem medo e tenta evitar o fim da refeição, o fim do fogo, o fim do dia e o fim do prazer. Ele passa a agir com astúcia, sempre prejudicando a si mesmo, pois quando se esquece da própria alma, ele perde seu valor. O ego corvo receia que, se admitirmos a natureza da vida, morte e vida nas nossas vidas, nunca mais seremos felizes. Afinal, será que esse tempo todo fomos assim tão perfeitamente felizes? Afinal, será que esse tempo todo fomos assim tão perfeitamente felizes, hein? Não. Só que o ego corvo é muito simplório, como uma criança antes de ser socializada e também como uma criança não muito otimista. Ele é mais como uma criança que passa o tempo todo observando para ver qual é a fatia maior. Qual cama é a mais macia? Qual namorado é o mais bonito? 3 aspectos diferenciam a vida a partir da alma, da vida a partir do ego apenas. Eles são a capacidade de pressentir novos caminhos e de aprendê-los, a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. Só um pouquinho. O ego corvo, no entanto, tem uma queda e uma predisposição para evitar o aprendizado. A paciência não é o forte do ego, nem o relacionamento duradouro. Portanto, não é a partir do ego inconstante que amamos o outro, mas sim do fundo da alma selvagem. Que lindo! Uma paciência desenfreada, como coloca a poeta Adrienne Rich, é imprescindível para desemaranhar ossos, para aprender o significado da morte, para ter a tenacidade de ficar com ela. Seria um erro pensar que é necessário um herói musculoso para conseguir isso. Não é não. É preciso um coração disposto a morrer, renascer, morrer e renascer repetidamente. O ato de desenredar a mulher esqueleto revela que ela é antiquíssima, anterior à história. É ela quem compara o peso da energia com o da distância, o do tempo com o da libido, o do ânimo com o da sobrevivência. Ela medita, ela examina, ela considera. E depois age a fim de vesti-los com uma centelha ou duas, com uma chama repentina de fogo grego. Ou ainda, ela o abafa, soca ou o extingue totalmente. Ela sabe o que é preciso. Ela sabe que não chegou a hora. Na tarefa de desembaraçá-la, adquirimos a capacidade de pressentir o que virá depois, de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique, da natureza, como podemos participar,
Desembaraçá-lo é conquistar um conhecimento articulado do próprio self e do outro. Significa reforçar nossa capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, nascimento e transformação, em paz e com a maior graça possível. Portanto, nesse sentido, um parceiro que de início foi muito ingênuo acerca do amor vai ficando muito melhor sob esse aspecto por ter observado essa mulher esqueleto e por ter arrumado seus ossos. À medida que se começa a avaliar os padrões da vida, morte e vida, podem-se prever os ciclos do relacionamento em termos do excesso seguindo a falta e do desgaste seguindo a abundância. Uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto conhece a paciência, sabe esperar melhor. Ela não se choca com a escassez, nem tem medo dela. Ela não é dominada pela fruição. Suas necessidades de obter, de conseguir agora mesmo, são transformadas num talento mais refinado que procura todas as facetas do relacionamento. Ela não tem medo de se relacionar com a beleza da ferocidade, com a beleza do desconhecido e com a beleza do não belo. E ao aprender e praticar tudo isso, essa pessoa se torna o perfeito parceiro selvagem. Como o homem aprende essas coisas? Como qualquer um consegue aprendê-las? Basta entrar em diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida, prestando atenção à voz interna que não é a do ego. Aprenda perguntando à natureza da vida, morte e vida perguntas incisivas sobre o amor e sobre amar. E depois, ouça as respostas com atenção. Com isso tudo, aprendemos a não nos deixar levar pela voz irritante que nos diz do fundo da mente: "Isso é uma tolice, eu é que estou inventando essas coisas." Cabecinha. Aprendemos a ignorar essa voz e dar atenção ao que se ouve por trás dela. Aprendemos a seguir o que ouvimos, tudo aquilo que nos aproxima de uma percepção mais aguçada, do amor, de devoção e de uma visão nítida da alma. É bom adotar a prática diária de meditar sobre a repetição do ato de desenredar a natureza da vida, morte e vida. O pescador entoa uma pequena canção de um único verso que repete para ajudar na tarefa do desembaraçar a linha. Trata-se de uma canção para propiciar a percepção, para auxiliar na soltura da natureza da mulher esqueleto. Não sabemos o que ele está cantando, só podemos tentar adivinhar. Quando estivermos soltando essa natureza, seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim: "Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida. O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra. O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a beleza que eu temo? Que utilidade pode ter para mim o poder do não belo? Que deveria morrer hoje? Que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar luz? Se não for agora, quando?" Se entoarmos a canção da consciência até sentirmos o ardor da verdade, estaremos lançando uma labareda para dentro das trevas da psique, de modo a poder ver o que estamos fazendo, o que realmente estamos fazendo, não o que queremos pensar que estamos fazendo. É assim que se desenredam nossos sentimentos e tem início a compreensão dos motivos pelos quais o amor e a vida devem ser vividos a partir dos ossos. Para encarar a mulher esqueleto, ninguém precisa assumir o papel do herói intergaláctico, entrar no conflito armado, nem mesmo arriscar a vida na selva. Basta que se queira desemaranhá-la. Esse poder do conhecimento, da natureza da vida, morte e vida, aguarda os amantes que superam a fuga, que se esforçam para atrapalhar o desejo
de se sentir em segurança. Os antigos que procuravam esse conhecimento da vida e da morte chamavam de pérola de grande valor, de tesouro inimitável. Segurar os fios desses mistérios e desembaraçá-los gera um poderoso conhecimento do destino e do tempo. Tempo para todas as coisas a seu tempo, rolando no áspero, deslizando no liso. Para o amor não há conhecimento mais revigorante, mais benéfico, mais protetor do que esse. É isso que aguarda o amante que se sentar diante do fogo com a mulher esqueleto, que a contemplar e permitir que seu sentimento por ela surja, e o que aguarda aqueles que se dispuserem a tocar o não belo nela e soltar sua natureza da vida, morte e vida com carinho. Uau! Aqui, pelo menos para mim, me veio muito a questão do amadurecimento. É preciso. Oi, Marinês! Feliz dia! Sentimos saudades de você. Você já está trabalhando? Feliz dia! Bom dia. Olha, Bom eu dia, botei meu celular para Marinês. despertar 8h50. Eu botei meu celular para despertar. Não sabia que vocês iam fazer live cedo. Vocês não. Aí a gente descobre quando a pessoa não assiste o vídeo da gente. Né, que eu tinha comentado ontem a gente falou, né? Nossa, que coisa esquisita. Da troca do horário. Porque o que a gente pensou da gente seguir 8, aí fica a semana inteira, do que a gente ficar, né? Segunda, terça, quarta, quebra na quinta e sexta. Aí agora a gente vai ficar a partir das 8. Olha lá, as meninas estão chegando no. Ô, Roger, Então, assim, ó, perdão, né? A gente deveria ter, acho que, entrado no PV de cada uma também para comunicar essa nossa. Oi, bom dia. Então, feliz Olha, A aí dia. o pessoal chega. nem sempre eu vejo vídeo. você já tá. O que foi acontecer que hoje abriu mais cedo? Olha só. O pessoal chega porque eu partia com elas, tá? Não sei o que aconteceu. Não, eu tô olhando os horários. Eu não tinha nem pegado o celular pra poder ver coisa. Então, ontem. Aí tá o convite da avó, tá o convite da Ruth. Eu digo, ai, mas não era pra ser 9 horas? Então, Não. Lulu e Marinês, a gente. Porque eu não entro no perfil das pessoas. E também, se não me entregam um vídeo, eu não posso ver. Eu não sei o que é que tá acontecendo, entendeu? Ah, tá. É que assim, eu não tenho por hábito mandar vídeo, né? Que eu. E nem o TikTok também mandou para todo mundo. Então não tem como a gente ver. Eu não tenho, eu preciso adquirir esse hábito. Eu não tenho o hábito de mandar vídeo pra ninguém, gente. Mas aí, nós agora já estamos combinadas, né? A gente pensou nisso mais por causa dessa quebra, né? Porque senão o que acontece? A gente fica quebrando. E às vezes é melhor, porque até mesmo o cérebro já habitua a ficar. Aí tá todo mundo chegando no horário das Mas você Mas mudaram assim, o ó, horário mesmo? perdão, Foi? Que hora que vai ficar agora? né? Eu devia ter mandado o vídeo direto pra Lembrado, ó, vai ser mais você. cedo. As lives, não sei o quê. Ó, o Mago. Oi, Bruxo. Vai ser mais cedo que horas, vovó? Então, nós vamos começar a partir das 8, 8 Ah. e pouco. E aí a gente segue, né? Tá. 9 e pouco, dentro do horário. Mas só vamos estipular ficar até as 8 por causa pra não quebrar na quinta-feira.
Aí a senhora não disse que ia ficar um pouco mais pra poder. Na quinta-feira não era porque a senhora fazia o Fazer o curso? curso, mas o meu curso acabou, Sim. né? E aí eu tenho percebido Obrigada, que a irmão. gente ser mais constante é melhor. Uhum. Olha só as rositas. Ai, falar em rositas, depois eu preciso Obrigada por lembrar de abençoar. mandar um negócio. Obrigado, Mago, por abençoar a minha live. Feliz dia. Aí a Eu gente vou- agora. Esses segunda e ontem eu não vim porque tava resolvendo coisas pela manhã e não teve como entrar. A segunda-feira a gente, né, acabou não abrindo, né? Uhum. Obrigado, Mago. Deus abençoe. E aí, aí ontem a gente abriu, mas aí a gente tomou depois. Obrigado, A gente Marinês. conversou, depois a gente pôs em off. Mas a gente fez as coisas. Em off. Ah, A em gente off, comentou na live, mas eu fiquei desatenta de estar, sabe, compartilhando assim mais detalhadamente. Problema. Oh, O que meu eu vou Deus. levar de lanche? Fica rico. Ela já tá ansiosa, ainda tão pequena. Nossa. Aí também, ontem, Marinês, o meu Salem foi pra cirurgia ontem. olha, só porque você falou meu nome Salem, o outro vem encegueirado. Sai daqui. Aí ele agora tá castrado, né? Menina, é muito interessante. O gato tá com uma cara. Ele olha Tipo, pra minha filha com aquela cara assim de: o que você fez comigo? Nossa, é muito doido isso. Mas tá o tudo meu bem. bagueira, o meu bagueira faz isso, agora não, mas fez isso comigo na altura. Aliás, é muito interessante. O Salem é branco e preto, né? Ou é cinzento? Já não sei. Ah, o meu bagueira, ele é gato preto. Se há gato temperamental, é todo ele, é aquele que é todo preto. Todo ele preto. É muito temperamental, não tem como. O bicho, meu Deus, se eu não vou lá em casa, eu tenho que deixar ele chegar perto de mim. Tipo, não és tu que chegas, vais lá, se ele simpatizar contigo, ele fica. Se ele não simpatizar contigo, ele não fica. Não fica em casa. E é bem aquele tipo assim de gato que deixa-me olhar bem para ti antes de Uhum. eu deixe que tu me toques. Ele é bem assim. Aí ele só deixa tocar quem ele quer. E é do género, chegas a casa, não lhe dizes nada, ele já não chega perto de ti. Ele Aí eu parece uma fico assim, pessoa, né? tá certo. Aí quando ele foi, teve um abscesso na face. Vou As pegar minha primeiras água. duas, bem, as primeiras 2 semanas que foi fazer tratamento, a coisa até foi. Que eu fui pescá-lo e fui levá-lo. A outra semana que eu quase não tive tempo para nada, para cuidar dele, que eu fui buscá-lo para ir fazer o peso novamente, que eu chego a casa, abro só aquela transportadora, tiro para fora, eita, o bicho apanhou uma depressão tão grande, uma raiva minha tão grande que passei muito tempo indo na casa da minha mãe e ele nem chegava perto, tipo, irritado comigo, zangado comigo, depressivo comigo. Eu disse, tá certo. Quer ficar assim? Fica, filha. Eu tô aqui, eu fiz o melhor que pude contigo. Estás aborrecido? Então fica aborrecido. É que depois ele foi fazer o abscesso, foi se castrar, mas o irmão não foi. O irmão ficou. Devia ter levado o irmão também, né? O irmão não foi castrado, o irmão desapareceu. Ele está cá connosco até hoje, já fez 11 anos. Desde isso. Interessante, né? Bom, então vamos dar uma recapituladinha no que a gente Olhando, viu antes da gente começar, né? A gente anteontem falou sobre
que a gente ainda tá no capítulo, né, da mulher esqueleto. Então, ontem a gente trouxe a descoberta do amor, né? Na realidade, a gente trouxe a perseguição e a tentativa de se ocultar. E hoje, a gente trouxe desembaraçando o esqueleto. Então, da edição de capa dura, estamos na página 176. Finalizamos a página 176. E aí, na leitura, essa leitura, pelo menos para mim, foi muito interessante, né? Que ela trouxe o teste do pretendente. Eu achei engraçado. Ela também explicou sobre como a gente identificar, né? As coisas a partir da alma. Isso que me chamou muita atenção. No caso, não só em questão de relacionamento, mas acredito que na questão da vida, né? Que ela pôs 3 aspectos diferenciam a vida a partir da alma, da vida a partir do ego apenas. Então, eles são a capacidade de pressentir novos caminhos, de aprendê-los, a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil, resiliência, né? E a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. Então, a alma, ela gosta do novo, ela aprende, ela tem aquela, não é persistência, é resiliência, né? Para atravessar, que na cidade é resiliência, para atravessar uma fase difícil. E a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. E às vezes a gente vê muito a falta de paciência. Né? As pessoas acham que, nossa, eu me apaixonei hoje, eu já estou amando amanhã, e já virou o amor da minha vida no 3º dia. E leva tempo, né, o amor. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, que o amor é o esforço volitivo, é o esforço em aprender a amar. Você precisa se esforçar para amar. Você não ama assim, né? Ele vai exigir um pouco mais, um pouco do seu olhar, um amor mais profundo, né? Não o amor do eu gosto de você, mas o amor profundo, ele exige um olhar. É igual um amor com um amigo. A gente não ama o amigo assim. Pelo menos eu acredito nisso, né? Que você precisa exigir, porque às vezes você tem que falar as verdades para o seu amigo, às vezes você tem que ser desagradável, às vezes você tem que ser companheiro. Eu também tô falando nisso, eu sei que aqui nós estamos falando de relacionamento de homem e mulher, mas eu passei um tererê, né? Porque eu tenho certos apegos com as minhas amizades, e eu tenho uma certa dificuldade em falar o que eu preciso falar. Aí eu estava assistindo uma mentoria ontem. Mas, gente do céu, tudo bem. Era interessante? Sim, mas eles estavam falando mais do mesmo. E como eu não pretendo seguir a linha que eles estavam falando, aquilo para mim... Falei, pois eu já tenho outros cursos. E aí, assim, eu comentei. Pra mim, eles estão falando mais do mesmo. Eu não sei se é a forma com que eu coloquei, né? Aí a minha amiga ficou irritada comigo. Mas eu falei, você precisa... Eu tive isso, gente, eu não tinha isso, mas eu tive essa capacidade de falar pra ela, olha, a sua busca e a minha não são as mesmas. Porque ela veio cogitar os meus resultados, né? Mas a minha busca não é isso. E ela precisa seguir o caminho dela sozinho, porque ela já está há mais de 6 anos adiando a busca do caminho dela. Ela compra curso, compra curso, compra curso, compra curso, compra curso, compra curso. Faz, aplica, para. Faz, aplica, para.
paga mentorias, pagou mentoria assim significativa, tem uma bagagem. Até antes, o meu conteúdo, quando eu fazia, era voltado por causa dela, pela trava que ela tinha. Mas hoje, para mim, essa perspectiva mudou. Mas ela linda tá ali. Aí eu cogitei, eu expliquei. Ela precisa seguir o caminho dela sozinha. Ela não pode ficar se apoiando em mim, porque quando ela se apoia em mim ou em outra pessoa, ela paralisa, porque ela fica em dúvida. Aí ela ficou meio irritada comigo. Aí se fosse em outras áreas, eu ia contar um monte de história. Não, eu falei, olha, aí eu consegui ser assertivo com ela. Isso pra mim é um ganho, assim, incalculável. E aí eu falei pra ela, olha, pro que você precisar, eu estou aqui na sua torcida, porque eu quero ver você milionária, eu quero ver você gigante, eu quero ver você como a mulher que você nasceu pra ser. Só que essa caminhada é sua. Ela não é a minha caminhada. Tudo bem? Às vezes, nossa, Deus abençoe, Tamara. Às vezes a nossa jornada é sempre única. Isso é uma coisa que eu também aprendi. A minha mãe falava, eu nasci sozinha e vou morrer sozinha. A gente não parte, né? A nossa vida, por mais que a gente tenha os relacionamentos com as pessoas, por mais que a gente tenha a questão da morte, vida, morte e vida, né? Por mais que a gente se relacione, por mais as coisas acabam e nosso caminho, ele é um caminho, não é solitário. Ele é um caminho que você faz sozinho. E nesse percurso você vai amando. E aí eu fiquei pensando, a gente percebeu. E aí o que isso tudo tem a ver com o amor? Eu conseguia demonstrar um amor verdadeiro para ela. Porque se eu já percebi que toda vez que eu estou ao lado, mas fazendo as coisas para ela, ela não cresce, eu estou deixando de amar ela. Porque eu estou fazendo o trabalho dela. Eu não posso viver a vida dela, né? E essa foi uma das lições, assim. Pra mim é difícil, porque eu sou apegada, eu quero ajudar todo mundo, eu quero salvar, mas eu estou aos poucos me liberando. De conseguir falar e falar entender. Eu tô aqui, do seu lado, mas o caminho é seu, né? É seu esse caminho. E eu vou torcer, eu vou apoiar, eu vou... E cada vez que você subir no pódio, eu vou estar lá. Mas é o caminho seu, né? Então, pra mim, foi um crescimento muito grande ontem, quando eu consegui falar. Eu contei, eu demorei pra caramba nessa história, mas, gente, isso foi falado em 3 linhas pra ela. Eu espero que ela tenha compreendido, mas também se ela não compreendeu. E Tamara, seja bem-vinda. Acho que não sei se a internet dela não tá conseguindo fixar ela, mas muitas bênçãos para Tamara por apoiar a nossa live. Bora lá. E aí também no livro, né? Ela trouxe uma prática, eu achei sensacional, Ruth. O que você acha dela? A Ruth tá silenciosa. Não, Que eu ela estou... a meditar sobre a repetição da natureza da vida, morte e vida. Eu achei isso aqui muito Ai, profundo, hein? Isso é aquilo que eu mais faço. Isso é aquilo que eu mais faço. Né? Porque é que eu não cheguei ainda onde eu quero chegar, né? Porque é que eu estudo o que estudo e aplico o que aplico? Porque é que eu estou sempre a falar... Nossa, ontem naquela experiência que a gente passou ontem,
e já fica a dica para quem quiser vir para os rituais, porque eu vou trazer essas dinâmicas para os rituais. Foi muito interessante os livros que eu agarrei, porque foram 4 livros, e os 4 livros falam sobre reprogramação. O poder do ambiente, onde é que tu estás inserido. Essa tua amiga que tu trouxeste agora é muito interessante. O poder do O que ambiente. eu tô fazendo assim, Ruth, dá uma palhinha para que as pessoas consigam perceber o que aconteceu. Que aí você trouxe a experiência, eu sei, mas o pessoal não sabe. Mas uma palhinha para começar a deixar aquele gostinho, né? Aquele temperinho. Eu vou Porque, explicar. gente, esse negócio é muito bom. São práticas que nos conectam e que nos dizem onde é que nós estamos, onde é que nós não estamos. Essas práticas, que são dinâmicas, que nos guiam pelos nossos objetivos. E ontem, a dinâmica ontem era sobre o objetivo. Qual é que era o objetivo? O relacionamento, a profissão, e uma das coisas que eu sempre falo nos objetivos é sejam claros. O que é que vocês querem? Eu por acaso não falei o faturamento, mas eu sei o quanto é que eu quero faturar na experiência, e foi por conta desse faturamento que eu fui atrás do porque eu não estou faturando o que eu quero faturar. Porque eu não estou vivendo aquilo que eu quero viver. E foi isso que me veio ontem lá na experiência. E a mentora deu a ideia de escolher 4 livros. 4 livros. Um falou sobre epigenética. Para quem não entende, o que é epigenética? É uma das ciências mais recentes. Ela é mais recente até que a física quântica. E a epigenética é a ciência que estuda os ambientes que influenciam os genes. Então, onde estamos inseridos, foi aí que eu fiquei assim, tipo, cuidado com os ambientes onde vocês estão inseridos. Porque os ambientes onde vocês estão inseridos, eles podem vos impulsionar para cima, para prosperar, para abundanciar, ou eles vos vão travar. Foi muito, muito claro ali essa questão da epigenética. E foi exatamente aí que veio a informação do que é que me impede. O gene do ambiente. Os outros livros que veio a Clarissa com o conto que a gente está de lá chegar, e veio mais 2 livros que os 2 falam também de reprogramação. Louise Hay e Psicocibernética. E foi muito interessante, porque a gente trouxe aqui a questão do ego, como é que o ego se comporta, e eu já falei várias vezes aqui, e enquanto a gente não acessar as aprendizagens da alma, mais conectados com o ego a gente somos e estamos. Gi, o que é que aconteceu aí? Oi? Não nos abandones. Tá mudo, tá? Só para informar que estás falando, mas a gente não está te ouvindo. Eu vou resolver um paranauezinho, eu preciso enviar um negócio aqui, mas eu tô aqui. Ok. 4 minutos pra fazer isso. Então, o ego, ele é impaciente. O ego, ele não tem paciência para esperar. E às vezes é preciso a gente dar tempo e calar a voz do ego. Dar tempo e calar a voz do ego as pessoas acham que muitas vezes estão ouvindo a voz da alma e estão ouvindo mais a voz do ego. Essa questão do amor profundo que a Gi também trouxe aqui, da pessoa amar a outra incondicionalmente, só faz a escolha de amar a outra incondicionalmente, porque o amor, ele é uma ação. E ele tem um comportamento químico no corpo. Para quem não sabe, ele tem um comportamento químico no corpo. O que é que isto quer dizer? Durante o primeiro ano, que há a exaltação da dopamina, da serotonina, da oxitocina, da testosterona também, a sensação de ter que conquistar o outro, querer conquistar os terrenos, querer conquistar a outra pessoa, essa que é da parte da testosterona, essa parte toda ela
é acionada e nós conseguimos mantê-la durante mais ou menos um ano. Após esse ano, porque o corpo não aguenta a produção de dopamina, serotonina, testosterona, aquela coisa, está sempre na conquista, está sempre guerreando no sentido de eu tenho que estar sempre conquistando aquela pessoa. O corpo, ele chega uma hora que ele cessa isso. E quando ele cessa isso, ele tira os óculos do amor. E agora, efetivamente, esta pessoa, tudo o que ela me mostra, tudo o que ela me traz, eu gosto. O que é que ela me proporcionou durante este ano, durante este tempo? Tudo isso é. Nossa, perdeu o raciocínio. Tudo isso acontece. O interesse pela outra pessoa quando a pessoa. Quando passa aquele ano, a gente pode perder o interesse pela pessoa. Nossa, estou com falta de raciocínio aqui hoje. Pode perder o interesse pela pessoa depois desse ano, porque os óculos do amor, da serotonina, da oxitocina, da noradrenalina, da testosterona, ele sai. E quando ele sai, quem é que eu tenho na minha frente? A pessoa que eu tenho na minha frente, ela tem. Quando o chocolate o quê? Não há cacau hoje, que eu não tive tempo, filha. Hoje não há cacau. Não tive o cacau, não é chocolate. Não há cacau. E é porque acho que é por causa disso que eu estou assim meio aérea agora. Com o cacau ele traz muito aterramento. Quando se tira os óculos do amor, sabe aquela expressão que a gente diz assim? Ela não vê a cagada que é aquela persona, aquela personagem. Ela não vê o que é aquela pessoa na sua vida. Ela não vê que ele está dando em cima da amiga ali do lado. Sabem, essas expressões, esses movimentos, eles são impedidos pelos óculos do amor. Quando ela tira os óculos do amor, que ela começa a ver, pera, mas ele está andando em cima de mim, está andando em cima de mais 30. Até o final eu não sou prioridade na vida dele. Então, se eu não sou prioridade na vida dele, o que é que eu estou aqui a fazer? É exatamente esse lugar de vale a pena ficar com esta pessoa? Ou eu escolho amar esta pessoa? Ou eu escolho sair desta ação e escolho não amar essa pessoa? Quando eu falo aqui em escolher, para algumas pessoas pode achar assim, mas Ruth, eu não estou escolhendo. Escolhe-se, porque o amor ele é uma ação. O amor é uma ação. Apaixonar-se é uma ação. Então, eu escolho me apaixonar. Eu escolho Marisa, eu escolho viver com aquela pessoa, com aquele lugar, com aquelas pessoas ali, né? Eu vou dizer aqui, eu escolho estar aqui. Eu podia ter dito não para a ação, né? Mas eu escolho estar aqui, eu escolhi gostar da Gi, eu escolhi gostar da Marinesa, eu escolhi gostar da Lulu, eu escolhi, eu poderia não gostar, mas eu escolhi gostar. É esse lugar. Porque é que muita gente se afasta do gostar ou de não entende estas questões que eu estou aqui a trazer, porque acha que o amor é uma coisa que nasce naturalmente. Não nasce. Ele é a junção de várias ações. Então, se ele é a junção das várias ações, o amor ele é uma escolha e ele é uma ação. Eu posso escolher amar incondicionalmente outra pessoa. E é por isso que quando eu escolho amar incondicionalmente outra pessoa, eu fico com ela a vida toda. E eu faço de tudo para que aquele casamento ou aquela situação aconteça, fortaleça e dê até que a morte nos separe. Seja ela a morte que for. Às vezes um relacionamento dura só 2, 3 anos. Dura só 2, 3 anos. A morte separou porque não houve mais capacidade para mudar essa morte, para trazer vida para o lugar onde houve morte. E às vezes existe outro lugar, né, que a pessoa padece mesmo, vai para o outro lado do véu. Mas é sobre isso
que a gente falou aqui, que a gente trouxe, dessa questão do ego, dessa questão de meditar, porque é que eu estou morrendo, se a cada segundo eu estou morrendo, se a cada nanominuto nanosegundo eu estou morrendo, porque existem moléculas que se estão renovando constantemente. Então, quem sou eu nos meus relacionamentos? Quem sou eu no desenrolar do esqueleto? No desenredar do esqueleto? Quem sou eu quando algo que não é assim tão aprazível surge? Ontem, nessa experiência, alguém perguntava assim, mas o que é o recurso? Quando passo para o recurso, é para a terceira ou quarta vez que ela faz esta pergunta desde que eu estou acompanhando estas dinâmicas. Cada vez que chega o curso, ela faz exatamente a mesma pergunta. Mas o que é o recurso? O que é este recurso? É ter uma experiência má, um exemplo do não belo, que a Clarissa faz aqui referência, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento desgastante, um patrão que chateia, uma colega que é invejosa. Olha para isso. Faz a pergunta: o que é que eu tenho para aprender com isto? Na hora que eu faço a pergunta, o que é que eu tenho para aprender com isto, vai vir as várias respostas. E quando vier as várias respostas, isso vai virar recurso para a próxima relação, para o próximo trabalho. Como é que eu vou agir com o meu chefe quando ele estiver a ser desagradável? Como é que eu vou agir com a minha colega quando ela estiver a ser desagradável? Como é que eu vou agir quando algo não estiver bem na minha vida? Como é que eu vou reagir quando eu ver um red flag? Eu vou colocar os óculos do amor? Ou eu vou tirar os óculos do amor e ficar distante? Se foi só um red flag por acaso, se ele tem comportamentos constantes de red flag. É sobre isso. Esses são os recursos. Quanto mais eu aprendo, mais eu transformo a minha vida. E mais relacionamentos melhores eu tenho na minha vida. Nessa questão que eu tô levando ontem da experiência é essa coisa da integração, né? Faz parte de mim tudo que eu passei com a minha mãe, tudo que eu passei com meu pai, tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu passei com os abusadores, tudo que eu passei com os meus ex-maridos, com os meus amigos, dentro das empresas que eu trabalhei. Faz parte. Tudo isso me tornou Oxi. A gente falou de palavras que não devemos falar. Mover coisa nenhuma. A gente fica aqui, daqui a pouco a gente começa, tudo bem, não tem problema. A gente aceita, a gente integra, a gente agradece, porque isso também faz parte. E eu achei interessante assim, o fazer parte não quer dizer que você... Opa, a pessoa foi lá, pisou, me massacrou, aí, ai, oi, linda. Não, não é isso. Mas eu vi, ela pisou, ela me massacrou, eu entendi, beijinho no ombro. A vida que segue. Mas eu entendi a lição que ela quis me dar, né? Os meus pais, eu entendi as lições que eles trouxeram para mim. Hoje eu vejo muito assim, eu consigo entender melhor o que eles falam que o sistema, o que o sistema me trouxe muito forte é a resiliência. A resiliência é muito forte. A adaptação foi minha. Mas tudo isso foram de mostrar. Aí o que eu faço com essa resiliência? O melhor que eu puder fazer. Não é falar, ai, porque eu sofri horrores, agora eu tenho. Não, não é isso. Eu sofri, eu compreendi, eu assimilei e tudo isso se tornou o que eu sou hoje. Como eu influencio, como eu ponho sim, ponho não.
Então, as experiências, né, da vida, igual a Ruth falou, essa questão do o nosso corpo morre, nossas células morrem e nascem todos os dias. Todos os dias. E isso faz parte de viver, né, da vida. Há uma parte aqui, Gi, desculpa estar-te a cortar, mas eu já é a terceira vez que eu estou a olhar para esta frase, estou a lê-la e agora é que ela está a fazer sentido. A frase que ela diz aqui, tal como o corvo, o ego teme que a paixão termine e tentar evitar o final da relação, o final do fogo, o final do dia e o final do prazer. O corvo, tal como o ego, torna-se ardiloso e sempre em seu detrimento, porque quando ele esquece a alma, perde o poder. Mas é este lugar do o corvo, o ego, teme que a paixão termine e tenta evitar o final da refeição. Há uma parábola entre o corvo e a raposa, que a raposa está lá tentando fazer o corvo falar a todo custo, e quando o corvo fala, deixa cair a caça. Deixa cair a caça. E nesse preciso momento, ele se vê manipulado pela raposa. Mas é este lugar de o ego teme que a paixão termine. E a gente vai fazer de tudo para que a paixão não termine, que é aquela loucura. E acontece uma coisa que muita gente não entende. E diz assim, vamos trazer aqui, ainda bem que a gente está falando sobre isto, vamos trazer aqui umas questões para esclarecer. Paixão de amor, paixão, química, paixão, amor, química e atração. São emoções completamente diferentes, são situações completamente diferentes e acontecem em várias proporções completamente diferentes. E o amor, ele é mais tranquilo. E eu vejo muita gente dizer assim, acabou aquela loucura que se viveu durante ali os primeiros tempos. A paixão, ela é arrebatadora. A química, ela é momentânea. Mas o amor, ele é tranquilo. E a gente às vezes também se apaixona de forma tranquila. Não precisa de ser arrebatadora. Porque às vezes a paixão arrebatadora, ela está com mais química do que efetivamente paixão. Então, e está com mais atração e mais química do que efetivamente paixão. Então é preciso a gente também conhecer muito bem o nosso corpo, a nossa alma, para entender às vezes que aquela pessoa que está na nossa frente não tem aquela coisa arrebatadora de ficar... Como é que eu ia te explicar? Vendo confetes o tempo todo, como aqui, né? Nossa, Brian, tem que ser mais tranquilo, né? Não é isto constantemente. Mas é a questão do... A paixão não passa, G. A paixão, ela se transforma em amor. Só que muitas vezes acontece que a pessoa não consegue identificar o que é o amor. E acha que o amor vai ser exatamente a mesma coisa que é aquela loucura, aquele arrebentamento, aquela explosão de sentimentos, da pessoa ficar corada, de ver borboletas, sentindo borboletas no estômago, e vai viver a vida toda nisso. Não vai. E às vezes a pessoa está apaixonada pela outra e não está vivendo essa loucura. Tem uma carga menos de dopamina, serotonina, ocitocina, noradrenalina, testosterona, um bocadinho menos, mas ela está apaixonada pela outra. Só ela não vê. Porque ela acha que tem que ser aquela loucura das borboletas na barriga, do ficar corada, do só querer estar com aquela pessoa. Se é que eu me estou a fazer entender? Estou-me conseguindo fazer explicar? Na realidade, nem a paixão passa, né? Ela evolui. Mas é interessante isso. Eu lembrei. Não sei porquê, mas eu lembrei muito do. Eu não sei se passa aí em Portugal, né? O Eu, a Patroa e as Crianças. Que passa, né? Tem um episódio que é um casal, é uma família que
tem N coisas que eles vivenciam ali. E tem um capítulo lá que eles, o psicólogo de casal faz com que eles tenham que dar um tempo de se tocarem, né? Foi muito legal e muito interessante. Porque assim, existiu o amor para eles levarem aquilo a sério. E depois acabou, como eles ficaram muito tempo sem se tocar, acabou reacendendo o lado. Porque assim, não precisa ter paixão para acender fogo, gente. Fogo também ele não tá necessariamente envolvido com a paixão. Às vezes tem pessoas que você não se apaixona por ela, mas ela não pode pôr um dedinho em você que o negócio vira. É uma coisa. Ainda não sei porque isso acontece. Eu já passei por uma experiência assim, de Do quê? olhar pra pessoa e aquilo acender tudo e eu ficar olhando e tipo. Foi essa, assim, a reação que eu tive por dentro foi. Acordaste para a vida, foi? Né? Não, porque eu tava noiva, eu tava com casamento marcado. Eu olhei pra pessoa, mas veio como um furacão, assim, eu até parei e fiquei olhando para o meu corpo naquele momento e ficou tu, tô entendendo. Mas, o que eu fiz? Fora, vou ficar cada vez mais distante dessa pessoa, porque eu não quero cair em tentação. Fique lá com sua tentação. Né? Eu não sei o que ele acionou no meu corpo, mas. E o desgramado ainda tinha mania de querer ficar botando a mão em mim, né? E só. Sai pra lá. Sai, capeta. Quero não. Se calhar, Olha, sim. esses são os negócios que é muito louco, né? Nossa, agora eu me lembrei até de um ex-namorado. Na realidade, o meu primeiro amor, primeiro grande amor, que é um amor que era trocado, né? Ele era feio, gente do céu. Pelo menos pra minha cabeça. E aí eu gosto de homem bonito, não gosto de homem feio. Mas ele soube cativar, sabe? Ele falou, um dia você ainda vai namorar comigo. Eu olhava ali. Por dentro, imagina, né? 12, 13 anos, tô fora. Mas ele me ensinou bastante coisas nesse sentido, né? Porque ele soube conquistar o meu amor. Ele não forçou nada, ele não cultivou a amizade. Aí ele me tratava bem, ele era muito carinhoso comigo. Aí foi conquistando até o primeiro beijo. Nossa, a hora que deu o primeiro beijo, aí ferrou. Porque o bichinho beijava bem, sabe? Aí foi uma paixão muito forte, mas muito, como é que se fala? Imatura, né? Das duas partes. A gente era muito imaturo. Mas foi uma experiência interessante. Ele até foi muito engraçado, né? No dia do meu casamento com outro rapaz que eu casei, ele virou pra minha mãe assim e falou assim: um dia ela vai se separar dele, eu vou me separar da minha mulher e a gente vai ficar junto. A minha mãe deu risada, depois a minha mãe contou isso pra mim, eu dei risada também, né? Mas é cada uma que me aparece, mas foi um amor muito antigo, muito forte, mas só que ele me despertava, ele só me despertou o meu lado ruim, né? Ele só despertou um lado ruim em mim. Hoje eu não saberia como seria, pelo nível de maturidade, né? Porque eu tinha 12 anos na época, juizinho zero, né? Agora eu não sei como seria. Mas ele me despertou, era extremamente ciumenta. Então com ele eu pude aprender a deixar de me apegar, a entender que as pessoas tinham a sua vida fora o relacionamento. São todas as lições que ele me ensinou. Né?
E várias coisas. E foi muito engraçado porque paixão adolescente é hilário, né? Paixão adolescente é uma coisa. Porque aí ele ficava passando com outras meninas na minha frente, porque eu terminei o relacionamento. Porque não tinha conversa. Não foi traição. Quer dizer, foi até um tipo de traição. Porque, mas, pra minha cabeça, né? Não na cabeça dele, mas pra minha cabeça foi. Porque ele desfilava todo ano na escola de samba. Era uma coisa que ele amava fazer. Ah, mas você tá namorando comigo, você não vai. Gente, né? Quem sou eu agora, né? Hoje eu não faria uma coisa dessa. Mas aí eu. Não, você não vai, você vai ficar comigo. Aham, aham, aham. Foi sexta, sábado, domingo, segunda, terça de carnaval. Ele me apareceu aqui na quarta. Eu já tava furiosa. Tinha a roupa dele, eu falei, se é isso que você veio buscar, a porta da rua é aquela. Tchau. E é pra nunca mais. Eu era assim quando eu era adolescente. Sofri. No dia do casamento dele, eu chorei. Eu até hoje ainda lembro da data que era. Eu chorei muito, muito. Como ele também, né, no meu casamento, que foi pouco tempo depois. Mas então assim, eu aprendi uma série de coisas com esse relacionamento. Ele me ensinou muito. Mas naquela época a gente estava extremamente imaturos para viver o amor. Né? E aí até eu lembrei de um comportamento agora que a minha filha tem e eu achei que não vinha de mim. Eu não faço mais isso. Mas eu me arranhei todinha até sangrar. De ódio. De ódio. E a minha filha tinha, não posso falar aqui o que era, mas ela tinha isso com objetos cortantes, sabe? Só que eu achei que não tinha relação comigo. E agora, assim, caiu. Putz. Sinal que foi embora. Vai com Deus. A gente não precisa disso na nossa vida, não. Então, bora lá, gente, para nossa finalzinho das nossas considerações e ativação, meditação, exercício do dia. Agora, esses negócios dos movimentos sistêmicos é muito doido, gente. É muito. Eu ainda estou refletindo ainda sobre as coisas que saíram para mim. Eu tive uma sensação estranha, mas isso aí é coisa para quando participarem do movimento, vocês fiquem sabendo. Foi muito louco. Ali fiquei a saber uma coisa, G. Não adianta sair. Foram 4 livros. 4 livros. Podia ter escolhido livros de Sagrado Feminino? Poderia. Poderia ter escolhido livros de tarô? Poderia. Poderia ter escolhido, sei lá, cadernos? Poderia. E de tantos livros que eu aqui tenho, por que é que eu fui buscar exatamente 4 livros sobre psique, sobre reprogramação e sobre ambiência? Não foram 4 livros à toa. Mas o de ninguém foi, né? Foi muito. Eu tava ouvindo as meninas comentando, as meninas e meninas, né? Como casou aquelas coisas. Os meus foram todos, acho que com exceção de um, mas foram todos livros religiosos, que é o que tem na cabeceira da minha cama. Eu acho que só tinha um que não era, os outros, todos os outros eram livros religiosos. Pelo menos ali ficou muito claro algumas coisas para mim também.
para mim foi a questão da. Mexeu muito comigo. A questão, principalmente da psicocibernética, que aquela parte em que ele diz: tu és aquilo que tu queres acreditar que tu és. Aí vem a epigenética, né? A epigenética diz o quê? Olha, cuidado com os ambientes que tu frequentas, porque tu és o espelho desses ambientes. Podes ser influenciada por esses ambientes. Então, cuidado com esses ambientes. A Louise Hay, eu não li, mas a Louise Hay falou sobre o trabalho diário, vida, morte e vida. E a Clarissa falou sobre a parte sexual. Eu não vou falar o que é a parte sexual, tá? Mas a gente vai aqui passar por isso, por esse conto. E foi um conto bem adiante, mas fala muito sobre o lado que eu penso que seja o lado pejorativo das coisas. Ou seja, tudo tem uma dualidade. E fala sobre esse lado. E foi muito interessante. Muito, 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 muito interessante. Muito interessante. Toda a conexão. Então, por isso é que eu faço o que eu faço. E o mais engraçado foi. E o mais curioso foi que a gente fez um movimento antes. Study with me. Olha, esse aqui é bom para contar quando a gente está aqui a ler o coisa. Study with me. Eu só queria saber se dava para Mudar ele. não O mais curioso foi que a gente fez aquele movimento antes, né? Identificar as dores, depois fazer a ressignificação dentro da sustentação e reescrever quem eu sou, né? A gente fez esse movimento todo antes dentro do meu ritual e depois vamos fazer um movimento sistémico. E no movimento sistémico, esse sistema está aprovado ou não para fazer aquilo. O sistema te dá aprovação para viveres aquilo que tu queres viver. É muito interessante. Eu vou me calar. Bora lá. Não vai saber nunca. Abrindo o portão da mesa. Meninas, a água, apesar que pra mim tá ficando. Não sei, o negocinho delas tá rodando o tempo todo aqui pra mim. Bora lá pra água. Para quem está passando, para quem não conhece o Leitura, capítulo 1 até ontem, hoje daqui a pouco eu já vou estar subindo a live, já estão todos disponíveis na playlist do YouTube. Onde descobrir a playlist do YouTube? Onde descobrir as informações sobre a Ruth? As informações sobre a Ruth. Você tanto pode acessar pelo perfil, ou no meu próprio link da bio, já tem o perfil dela lá também das outras redes sociais. Como contratar os nossos serviços? Acessem a bio. Acessem a bio. Eu vou mudar meu número de telefone em breve. Pai, eu agora tenho que rir. Parecias o Silvio Santos a fazer publicidade. Tem que fazer, né? Ainda bem que ele, né? Deve ter lá num lugar muito especial, então. Gente, eu amo esse homem. Você até me lembrou, nossa, gente, eu tenho uma passagem minha com o Silvio Santos. Cara, foi muito legal. Eu participei de um dos programas dele na minha infância, só que eu fui a única que não assistiu o programa. E todo mundo do colégio, eu virei a notícia do colégio por causa da história que eu contei. E eu não assisti. O brinquedo que eu ganhei durou anos também. Mas, agora veio uma coisa, agora eu cheguei a me emocionar agora.
Eu não acreditava que eu seria uma pessoa para falar em público. Nunca. E, gente, já fui de frente das câmeras, estava do ladinho do Silvio Santos ali contando uma história para ele. E, cara, já tava na minha cara isso. Agora que eu me emocionei agora. Nessa coisa da comunicação, porque ele é uma das pessoas que eu admiro tanto na parte de comunicação, mas como o empreendedor e o homem família que ele é, né? Mas eu já gostava de estar na frente das câmeras. Mas eu queria tanto assistir, tanto. Queria ver como é que eu agi naquele momento. Eu não lembro nem direito da história, mas eu contei a história e ganhei um brinquedo. Foi bem legal. Então, todas as meninas com as suas águas, a Lulu já tá com a água dela. Faço os comercial sim, meninas. Nossa senhora. E em breve, mais comerciais também. Falando nisso, Lulu, depois. Você tem o meu particular, Lulu? Eu queria passar a plataforma que eu faço. Porque você tem a plataforma que manda coisa pra mim de produto. Eu não tenho, não, o seu privado, não. Tá? Depois eu te passo o número lá. Mas aqui dá pra entrar pelo meu link da bio, né? Pra te passar o nome da plataforma que eu recebo o produto. Tá. Assim, por enquanto o pagamento não tem, mas os produtos é bom demais. Aí se eles selecionarem, né? Ah, É interessante. Como você tem histórico de mais coisas, eu acho que seria bom. A Ruth eu não consigo colocar lá, né? Porque é do Brasil. Mas quem sabe quando eles derem algum palpite. tá. Aí a senhora manda pra mim. Ou a Marinês tem o seu contato, aí qualquer coisa eu pego dela. Tem. Ela tem. Hum. Depois manda pra mim, Marinês. Passou dos 10K, gente. Não precisa nem ser tudo isso, não. Porque eu lembro que eu não tinha tudo isso. Feliz dia, Anne! A Anne, Eu ela vou. sente o cheiro do Paranauê. Ô, vó, eu tô aqui ouvindo vocês, mas é que eu tô ensinando a Amélia também, tá? Aí Tá bom. a gente conversa direitinho. Eu peço pra Marinês lá. Eu te atrapalho aí, Ruth. Você tá quietinha. Tirar uma mensagem do saco. Contente. Mas eu vou arrumar um tecido. Eu nunca vi, mas vou ver se eu arrumo um TNT cinza. Que aí vai ser as mensagens das lobas. Mensagens exclusivas para nossa leitura aqui. Mas por enquanto vai do saco rosa. Olha só o que saiu na mensagem. Se recarregue sempre de boas energias. Vocês estão no lugar certo para se recarregar de boas energias. Bora lá. Mas se quiser receber mensagens todo dia, entra no meu canal do Rosinha. Lá eu vou tirar. Todo dia. É só conexão com essa pequena. E aí só comercial. Gente, querendo encontrar a Ruth Pereira Oficial, vocês encontram ela em todas as redes. Eu acho que só falta colocar ela no Spotify.
eu tenho o podcast que eu fiz em 2021 no SoundCloud. Aqui? No SoundCloud. Era um que é muito usado mais para a gente partilhar, por Ah, exemplo, sim. nas plataformas, porque depois não dá para baixar o áudio. E a gente pode usar os áudios lá no. Nossa, estou-me a lembrar agora disso, eu não fiz isso no TPM. Dá para usar isso Tu tipo queres gravar áudios para colocar numa plataforma como treinamento, né? E os áudios são só de meditação. Tu podes pôr no SoundCloud, o SoundCloud passa-te um link de partilha e tu pões a partilha lá no tipo da Hotmart. É muito interessante. O meu tem o podcast Descasque Faz, mas eu preciso colocar mais coisas lá. Acho que está aqui no live, vai ser gravado. Ativando enquanto dorme, fazer todos os ajustes necessários durante o sono. Código ao meu espírito ativando desconectando enquanto do meu arquivo. Cada uma que está aqui na live ativa mulheres que correm com o dobro também Afrodite. Gratidão a Afrodite, gratidão ao TikTok, gratidão a Chico, por tudo isto, gratidão. Ensando por toda a mesa quântica da Afrodite, ensando por toda a mesa quântica da Afrodite, ensando por toda a mesa quântica da Afrodite. Nossa, hoje foi rapidinho. Olha só a mensagenzinha que saiu. Lembrete, não tenha medo de falhar. Meus vizinhos estão animados. É sobre isso. Bora lá. Bora lá. E botando a curiosidade nas meninas. Em breve, as lives de tarô. Aqui. Como é que tu fizeste? Em breve. Eu nem sei. E eu já fui. Falar em live de tarô. Deixa eu fazer uma fofoca aqui com as meninas. A Ruth, ela tá dando um curso de tarô, né? Aí eu já fui xeretar lá, né? Aí eu já fui assistir as aulas lá, já fui pesquisar para saber o que acontece. Muito bom. E já tô assim, né? Tem que respirar para baixar a ansiedade, porque eu já quero assistir mais aulas. Mas ela dá uma visão bem diferenciada nesse curso. É muito legal. Tô gostando. Só para deixar vocês doidos, né? Eu acho que eu vou abrir um canal de divulgação. Eu vou divulgar. Divulgação dos produtos da Ruth. Obrigada. Ainda não está. E a gente agora vai começar com o desafio, né? Este mês começa com o desafio de 78 cartas, 78 dias. Porque o tarot não é só ler, a gente tem que sentir a carta, tem que aprender a ler a carta, tem que aprender a estar com a carta. Porque só o que está escrito de significado da carta não é o suficiente. Cada um vai ter uma percepção com uma carta. Então vai começar o desafio de 78 dias com o tarot de Wade. Então, quem quer ser tarot, quem quer até fazer uma renda extra com o tarot, a porta está aberta. Uma coisa que eu estou pensando também, mas para nisso preciso lembrar dos negócios, mas pelo menos para mim eu sempre quis, né? Mas eu nunca consegui comprar, gente, baralho. Vocês não têm noção. Toda vez que eu compro baralho, dá galho. Então, realmente, às vezes a gente precisa se preparar para poder fazer, né? Não é assim, ai, gostei, vou lá. Tem que ter uma preparação. Olha, Então, meninas, tudo tranquilo e encerrado aí, Ruth? só explicar aqui uma coisa.
Falta-me um, que eu agora não sei onde é que ele está. Está aqui. Eles são mais, mas eu vou mostrar só estes 3. Eu comprei este primeiro, porque é o que é comum. É o que é mais conhecido. Aí eu comprei este, sem saber o que é que lá estava dentro. Me surpreendi. Então este é o que eu recomendo para os alunos. Este, disse assim, me leva, porque o tarot também fala. Então, é por isso que a gente vai passar 78 dias com as cartas, para a gente não ser só leitura do livro, do manual que lá está. É muito mais do que isso. Adeus. Vocês querem ver? Não, acho que não tá aqui. O do Jung, né? Não tá aqui. Eu comprei um livro pensando que era uma carta, mas não vai ser perdido, não. Deve estar aqui em algum lugar. Mas gente, nada se perde, né? Tudo a gente Tudo se transforma. integra. Eu gostei desse negócio de integrar, sabe? Essa coisa de integrar. Integrar é muito bom. Então lá, meninas, beijão. Amanhã, então, a partir das 8 da manhã, estaremos aqui, 8 e pouquinho, com a nossa leitura viva, leitura, análise e ativações para vocês, para as mulheres. Que Deus abençoe a todas e a gente vai para nossa contagem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E os Olha os confetes da Ruth. confetes. Os confetes. Ai,